Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar. Vamos hoje falar sobre Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de outubro, dia consagrado ao desencarne de Francisco de Assis. Então vamos falar um pouquinho dele, vamos entrar nessa energia tão amorosa, tão doce de Francisco. O meu abraço fraterno a todos vocês que estão aqui, aos irmãos que vão nos assistir depois na gravação desta live. Vamos começar então do livro Francisco de Assis, uma psicografia minha que eu fiz com o benfeitor irmão Antônio, Frei Chico e irmão Daniel. Meu bom Francisco. Diz assim, irmão Daniel: Francisco, meu bom Francisco, que foi João Evangelista, andou ao lado do Cristo e conjugou o verbo amar, ajudou a mudar tantas vidas. Como o profeta mais puro da Bíblia, Francisco foi o profeta Daniel, aquele que veio trazer para a terra a mensagem enviada pelo céu. Francisco de Clara de Assis, de Frei Leão, de Frei Rufino, da irmã Inês de Assis, de Bernardo, uma falange de luz que trouxe à terra o amor do Cristo para ser relembrado. Francisco, pobrezinho de Assis, que foi rico e um dia se despiu, enxergou mais longe que os bispos e só ao Cristo Jesus serviu. Francisco, doce, terno, amoroso, a quem os bichinhos tanto amavam, atraía para si as avezinhas que só queriam andar ao seu lado. Francisco, meu pai amado, que a Gregório sempre ajudou, o Papa que era seu grande amigo e que depois de sua morte o canonizou. Era só pureza e amor. Francisco, meu amigo angelical, muitos santos passaram pela terra, mas Francisco foi muito especial. Francisco de ideal sublime, que a dor teve como companheira, nos olhos foi testado, tendo em vida, o karma da cegueira. Francisco foi luz para uma época, de treva, materialismo e horror. Por isso veio espalhar a palavra ensinada por Jesus, o Salvador. Francisco, que a Clara se uniu para a ordem das Clarissas implementar, junto a Inês, Beatriz e Hortolana, fez o amor de Jesus se espalhar. Cuidou dos doentes, dos rancenianos, cuidou do corpo e da alma também. Ao toque de sua mão curativa, todos ficavam logo bem. Francisco, alma livre como os pássaros, a quem ele tanto amou, voava acima do solo em êxtase ao conversar com nosso Senhor. Francisco trabalha até hoje, em espírito anda pela terra, ajuda inúmeros irmãos em aprendizados na matéria. Francisco não trabalha sozinho, tem uma equipe de luz que o acompanha, uma falange do Cristo, tarefeiros, que trazem aos homens paz e esperança. O bem continua a ser espalhado por Francisco, que do Cristo é um discípulo sagrado. O nosso Francisco de Assis é um doce pássaro iluminado. Irmão Daniel. Que lindo, não é, meus irmãos? Muito lindo. A vida de Francisco é muito conhecida. Recomendo que vocês procurem uma bibliografia e leiam, porque é uma leitura que vai trazer paz aos corações, que vai trazer luz aos lares. Francisco tem exemplos belíssimos e fala sempre de Jesus. Francisco, certa vez, foi chamado em uma cidade para ajudar, porque havia um lobo que estava assustando toda a população daquele lugarejo. O lobo estava muito nervoso, estava apavorando a todos e aos animais também. Francisco, então, antes de entrar na cidade, faz uma prece a Jesus. Ó Mestre, eu que sou tão pequenino,
O que eu posso fazer perante um lobo tão feroz, que está tão violento? E Jesus, que conversava com Francisco, lhe diz: Francisco, vai e ajuda o lobo, porque ele está perdido da matilha, ele está sozinho, ele está desesperado, ele está assustado. Vai, Francisco, e dê toda a ajuda que puder ao lobo. Vejam, meus irmãos, Jesus não disse a ele, vai e ajuda a cidade. Não, ajuda ao lobo. Francisco, então, com a sua mansidão, entrou na cidade e foi à procura do lobo. Chegando perto dele, foi logo dizendo: meu irmão lobo, eu sou seu irmão, eu vim lhe ajudar, eu lhe quero bem. E com isso foi se aproximando, e o lobo se manteve calmo e quieto. E a partir dali, toda a população abriu a janela, as portas e foram olhar, e abismados viram que o lobo havia se tornado como um carneirinho, manso, andando atrás de Francisco. E a cidade o adotou, passou a alimentá-lo, a matar sua sede, e ele conviveu pacificamente com a cidade toda e foi envelhecendo, o tempo foi passando, até que certo dia, quando o lobo sentiu que estava desencarnando, foi para o bosque da cidade, e ali deitado na relva, se vê dois braços estendidos. Era Francisco de Assis, desdobrado, que vinha buscar o espírito do lobo, que havia desencarnado. E Francisco leva então o lobo para ser cuidado, tratado na espiritualidade, nessa região destinada aos animais, que são nossos irmãos, que estão também na Terra em evolução. Que linda história, não é, meus irmãos? Essa história chamada O Lobo de Gubbio, porque esse lugarejo, esta cidade se chamava Gubbio, na Itália. Gostaria de trazer a vocês o texto do benfeitor espiritual que eu psicografei, M. Quintão, onde ele vem falar de Francisco. Ao nosso Pai Francisco. Quando ele banhava os doentinhos na cachoeira, a água era benta por suas preces, e suas mãos, como curativos, impregnavam as lesões daquelas pobres criaturas doentes, com o mais puro magnetismo, preenchendo células e tecidos com o amor que emanava de sua alma bondosa. E os milagres aconteciam, as feridas se fechavam, a fé era restabelecida, e as almas leves e felizes partiam gratas a Francisco. Seus seguidores louvavam e cantavam, pássaros os rodeavam, e a natureza em festa compreendia que aquele sopro de brisa cálida e perfumada, sempre que tudo acontecia, anunciava que Jesus por ali passara, dando a seu discípulo Francisco a permissão divina para ser um instrumento de paz e saúde na terra bendita por onde Francisco pisava. Francisco levava no espírito o estandarte de Deus. Na alma, a bandeira de Francisco era a bandeira do Cristo, e no coração, o amor ao próximo. Sejamos nós, irmãos, hoje, a segurar bem alto em nossas vidas a bandeira divina, e sentiremos o bafejo carinhoso do Mestre querido, a abençoar nossos atos de amor ao próximo, como ele fazia com Francisco, para que um rastro luminoso deixemos nós ao longo do nosso caminho, assim como um dia deixou Francisco. Manuel Quintão. Que beleza, não é, meus irmãos? Francisco era assim. Quando ele passava a mão em uma ferida, a ferida se fechava, porque ele emanava amor, ele sintonizava com Jesus, e Jesus conversava com ele. Então fica para nós uma reflexão hoje.
E nós, com quem estamos sintonizando? Como anda o nosso pensamento, as nossas palavras, os nossos sentimentos? Porque isso é que vai direcionar a nossa sintonia. Vamos vigiar, como disse Jesus, orai e vigiai. Não é vigiar o próximo, vigiar o vizinho, vigiar a nós mesmos. O que eu ando falando, o que eu ando pensando? Se Jesus me ouvisse como ele ouve, será que eu teria vergonha de meus pensamentos, de minhas palavras? Estou sendo caridoso? Estou tendo compaixão com o próximo? Porque todos nós erramos. Todos nós estamos aqui ainda numa imensa escola espiritual. Então vamos vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, e então vamos ter certeza que estaremos sintonizando com as boas companhias, com os bons amigos espirituais que estarão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos direcionando, nos encaminhando por uma estrada de luz aonde reina as leis de Deus. Francisco, ele era conhecido por trazer para perto de si os animais. Os animais gostavam muito dele. Ele atraía os peixes, ele atraía os pássaros. Por onde ele ia, sempre tinha um animal à sua volta. Então vamos conhecer o apelo aos animais, feito por Cairbar Schutel, que está no livro Gênese da Alma. É um alerta, é um despertar para todos nós a respeito dos nossos animais, os animais que estão na rua, os animais que nós conhecemos. E ele diz assim: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a estrada da evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinho, prevendo a deficiência de seus espíritos infantis. Eles não semeiam nem plantam, mas Deus lhe dá fartas colheitas, prados cobertos de ervas, flores, bosques, planícies, onde não faltam frutos saborosos, rios e lagos, mares, por onde se escoam os rios do sol, os raios do sol, a luz da lua e o brilho das estrelas. Sede bom para com vossos animais, como desejais que o Pai vos cerque também de carinho e de amor. Não encerreis em gaiolas os pássaros, que Deus criou para voarem livres. Não armeis ciladas aos animais. Homens, tratai bem os vossos animais. Limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Dai-lhes descanso, folga no serviço, porque eles vos ajudam na vida. Eles participam da vossa família. Acariciai vossos bichinhos de estimação. Dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento e repouso na velhice. Não sobrecarregueis os cavalos, impondo-lhes pesados fardos. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e que pensam. Sede benevolentes para com eles, assim como também implorais luz e benevolência aos espíritos divinos. Os animais são vossos companheiros de existência. Assim como vós, eles vieram progredir e aprender. Seja seus anjos tutelares, sejam benevolentes para com esses seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, esse é o apelo aos animais, que Francisco de Assis tanto amava e que nós também amamos demais, não é verdade?
Quando Francisco estava quase desencarnando, depois de uma vida toda dedicada à caridade, ao próximo, ao amor, ele pede aos discípulos, aos seus colegas, aos franciscanos que estavam com ele, que o levem até uma floresta, até um bosque, porque ele gostaria de estar ali para desencarnar em contato com a natureza que ele tanto amava. E ali, naquele momento, ele compõe uma das mais lindas mensagens, cheia de poesia, chamada O Cântico das Criaturas. E ele diz assim: Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pelas nuvens e o sereno, e por todo o tempo, pelo qual dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual alumias a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu nome e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Bem-aventurados aqueles que cumpriram tua santíssima vontade. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças e serviu com grande humildade. Que lindo, não é, meus irmãos? O belíssimo Cântico das Criaturas que Francisco trouxe para todos nós aprendermos a louvarmos as criaturas, o céu, a terra, a natureza, os animais, e perdoarmos e amarmos mais. Francisco de Assis, ele não reencarnou sozinho. Quando ele foi enviado à Terra por Jesus Cristo, já que era uma época de cruzadas, de guerra, de trevas, onde os homens haviam esquecido sobre o amor que Jesus veio nos ensinar. Francisco é mandado à Terra com um grupo de 200 espíritos. E esses 200 espíritos formariam com ele o grupo, a ordem dos franciscanos e das clarissas. Como vieram as irmãs Clara de Assis e Inês de Assis. As duas, com a orientação de Francisco, formaram a ordem das clarissas. Eram duas irmãs que eram ricas, assim como Francisco também era rico. Viviam em seus castelos, com as melhores roupas, e quando recebem o chamado de Jesus, largam aquela vida e vão se entregar, se dedicar a viver então para a caridade, para a pobreza, para o amor ao próximo. Meus irmãos, vamos encerrar então o nosso encontro, essa nossa vibração com toda essa falange franciscana, com as clarissas, com a ordem divina abençoando a todos nesse momento, trazendo a oração que Francisco nos ensinou, a oração da paz, onde ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus amado e Mestre querido, Francisco de Assis, amado Francisco, o pobrezinho de Deus, nesse momento nós pedimos que vocês possam estender suas mãos caridosas e derramar sobre o nosso lar a paz que nós tanto precisamos. Que o grandioso amor de vocês possa nos abraçar, nos envolver, devolvendo a cada um de nós as energias da saúde, força, ânimo, coragem, para que possamos assim caminhar e cumprir a nossa jornada. Ajude-nos, bons amigos, ajude-nos em nome de Deus, para que o nosso lar seja uma morada santa, que haja paz e entendimento entre todos, que tenha o seu ar renovado, que tenha bons fluidos, que todos os moradores de nosso lar possam ter bom humor, esperança, fé brilhando em seu coração, que haja bom ânimo para o trabalho, seja dentro ou fora de casa. Ajude-nos, Francisco de Assis e Jesus Cristo, para que possamos caminhar com os olhos sempre voltados para o alto, com a certeza de que não caminhamos sozinhos, que podemos contar com essa ajuda divina, com esse amparo tão caridoso, com esse olhar de vocês a nos acompanhar hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, queridos irmãos, pela companhia, por essa corrente de luz. Possam todos sentir em seus corações a leveza da vibração, da visita, dessa brisa cálida e suave da falange de Francisco de Assis. Fiquem com Jesus, paz e bem a todos.